E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tomar uma aguinha. Goiânia hoje deu uma chovidinha. Choveu um pouquinho. Como é que vocês estão aí, gente? Vim aqui só para sentir o clima. E o golpe. E o relatório das Forças Armadas. E o sósia do Lula. Boa noite, boa noite. É nós, Lula no poder, verdade. Pega meu óculos aí pra mim. O Lula é a praga do Egito. Ai, ai. Mais curtidas. Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem por aí? Nada de golpe. Eu tava na esperança de ver se eles tinham coragem mesmo. Mas eu tenho repetido isso aqui nas lives. Todas as lives que eu faço eu fico repetindo. Bolsonarista é covarde. Isso aí seria muito custoso, né? Um golpe. Todo esse processo que nós passamos de país, de nação, de democracia, todo esse processo que a gente tem passado nesses últimos anos, foi muito custoso para o Brasil, né? O golpe na Dilma lá, do Temer, e as dificuldades que o país vem passando, né? Impediu o país. Nós estamos com 12 milhões de desempregados já há um bom tempo, né? E então o custo de um golpe, o custo de uma paralisação boba aí de queimar pneu, que eles estão queimando pneu aí nas. O custo foi muito alto, né? Bilhões. Até transplante de coração eles atrapalharam, né? Quer dizer, já foi um custo muito alto. Imagina um golpe com a resposta da classe política toda, porque todo mundo foi eleito, né? Tem aí centenas de deputados, 27 governadores, não sei quantos senadores, não sei se é 55. O pessoal foi eleito e tal, e vem com um golpe, falando que a urna estava corrompida. Aí vem a resposta do Poder Judiciário e tal. Tudo isso é muito custoso, né? E os caras, na verdade, é o seguinte: os caras estão preocupados com os Viagra deles. Eles estão preocupados com os Viagra e com as próteses penianas, para os velhos lá que estão broxa, igual esse despresidente, desprezível que está saindo, graças a Deus. Né? O Lula, numa semana, o Lula trabalhou mais pelo Brasil. O Lula trabalhou mais pelo Brasil a nível internacional do que o Bolsonaro em 4. Né? E eles estavam acreditando que iam ganhar a eleição lá nos Estados Unidos, hein? Tomaram um ataque lá também. É isso aí, pessoal. Entendeu? Não tem dificuldade nenhuma para entender, né? Aí, ó, agora o Lula que é a cadela do Centrão. Ai, meu Deus, agora vocês acordaram. O presidente do PL lá, falando que vai ser oposição ao Lula.
Vocês já viram um partido do Centrão de oposição? Eu nunca vi e nem nunca vou ver. Fala o que você quer ouvir, né? Político, experiente. Mas ele falou umas coisas interessantes lá, o Valdemar da Costa Neto, hoje na entrevista que ele deu, ele usou alguns termos interessantes lá, dizendo que realmente quem deu a vitória para o Lula, lógico que foi o Nordeste, a região Nordeste e tal, mas pelas pesquisas que eles estavam fazendo, o eleitorado feminino se recusou a votar no Bolsonaro. Eu imagino que esses votos do Sudeste, Sul, Sudeste e tal, mais um voto feminino, né? Mais bom senso, né, gente? A mulher que cuida da casa, tá vendo as coisas faltar na geladeira, não tem fanatismo político, paixão, né? Aquela paixão por... E que é paz, né? Que é um país pacificado, é o que a gente tá falando aqui. Nós temos que procurar trazer paz pro país. É isso, né? O Lula já tá com o Lira. Não, o Lira já tá com o Lula. Não percebeu, não? Gente, que país que vocês vivem, hein? É o Centrão. Você viu o que o Lula falou do Centrão hoje? Que já não, tudo ótimo. Beijo pro Centrão. Centrão é meus brothers desde sempre. Por que o Lula vai criar confusão com o Centrão? Vai precisar deles. Não adianta. Quem elegeu o Centrão foi justamente os... Quem elegeu o Centrão foi justamente... Ai, meu Deus. Minha avó, ela tem Alzheimer. E aí ela tem uma dificuldade danada. Ela fica me atrapalhando, sabe? O Alzheimer. Então, assim, o Centrão, ela tem esse lado, né? Ela tem um lado, assim, Não fomos nós que elegemos o Centrão, foi a população. Vai ter que trabalhar com eles. Eu falava aqui nas lives, ó, falei várias vezes, pode pegar a live. As minhas lives estão no YouTube. Lá o nome lá no YouTube é Respeite os Meus Direitos. Você vai ver as lives lá. Nas lives eu falava, não adianta votar os caras aqui falando, Bolsonaro, já até parou com aquele negócio de 22, né? Eles estão sumidinhos então, nas lives, gente. Cadê o povo do Bolsonaro? Aí, ó, só ficou os petistas. Agora os bolsonaristas, agora tudo virou petista. Ai, tem que rir, né? E se eu contar para vocês que as lideranças lá dos movimentos, bolsonaristas que falava para eles ficar virado pro quartel, não virar pro lado da rua e não sei o que e tal, se eu contar para vocês que aquele povo lá é o povo de esquerda, entrava lá e dava igual a história do general lá, o Beija Minha Rola. Se eu contar para vocês que era quem dava as ordens lá era a galera da esquerda. Olha, não bebe água não. Essa água tá contaminada. Essa água tá com não sei o que. Tem que rir, não tem? Esses são engraçados, mas são fadigosos, né? A gente precisa trabalhar, a gente tem 1000 coisas para fazer e tal. Pessoal, quem não tá seguindo aí, segue aí. Só um seguidor até agora. No auge da campanha aqui do quebra-pau aqui, a gente ganhava 200 seguidores para cada live. Fora Lula ladrão. Vai ter que engolir, hein? Vou até falar o nome. Gojeta. Ai, Jesus, é o nome. São os empresários, né? Os empresários mandando comida para eles lá estragada, né? Deve ter sido lá do frigorífico do Gustavo Lima, que tomou 11 milhões de multa porque a carne estava podre. Ai, foi engraçado. E aí, os movimentos acabaram? Já que não tem relatório, não teve eleição de Trump e nem de trumpista. Agora os movimentos acabou? Quais serão os próximos passos dos nossos amigos bolsonaristas? Eu vim aqui mais para sentir o clima, mas parece que eles estão tristinhos, não estão conversando muito não.
Só apareceu a turma da quinta série, o Lula ladrão. Lula ladrão, ganhou a eleição. Ai, meu Deus. Eu, eu, eu acho que poucos policiais tiveram coragem de colocar a cara assim na frente, né? Na campanha. Ah, só apareceu um aqui. Quando tô sem fazer nada, vem aqui rir. Tá vendo? Em poucos policiais tiveram coragem de colocar a cara assim, né? E pedir voto pro Lula desde o primeiro dia e trabalhar, né? Trabalhei pra caramba e tal. Eu acho que eu tenho, sei lá, 200 horas de live aqui, fora os vídeos, né? Visualizações e tal. E aí, no meu trabalho lá, alguns mais fanatizados partem para agressão pessoal, né? Eles levam a questão política, né? Ideológica, de posicionamento político, pro lado pessoal. Eles querem discutir a pessoa, porque o nível deles é muito baixo, né? Eles não conseguem fazer uma análise de conjuntura para discutir política e sociedade, não. E aí eles me xingavam, né? Tinha uns negócios assim, uma baixaria, assim, um nível muito baixo. Que assim, o mundo é redondo, né? Um colega de trabalho, a gente cria uma certa situação, amanhã você topa com ele em outra circunstância. Principalmente para quem ganha eleição, né? Eu ganhei todas as eleições que eu participei aqui. Ganhei para deputado estadual, ganhei para deputado federal, ganhei para senador, ganhei para governador e ganhei para presidente da República. Tudo bem, né? Então vamos trabalhar. Então tem esse negócio. E aí no dia que o Lula ganhou lá, que a gente estava comemorando e tal, eu só gravei a minha gargalhada neles, né? Botei um chapeuzinho de nordestino. Botei um chapeuzinho de nordestino aqui, deu uma gargalhada. Aí os cara pegou e falou assim. Os cara pegou e falou assim, o difícil é ver o pessoal debochando da gente e tal, né? É uma coisa incrível, incrível, incrível. Tem que rir demais, mas foi muito bom. Essa campanha foi muito boa. Mas e aí, quais serão os próximos passos dos nossos amigos bolsominions? Nós vamos governar o país. Inclusive tem um vídeo meu aí que eu pus hoje, falando sobre a questão do governo Lula, que eu acho que tem que começar o ano de 2023 combatendo um crime que não é um crime pequeno, né? Mas é um crime de gente pequena comete, que é pedofilia e agressão à mulher, né, gente? Não para, né? Todo dia, aqui em Goiânia, todo dia tem uma novidade sobre algum tipo de vagabundo aí de agressão à mulher, né, e tal. Principalmente essas mulheres que têm problemas mentais, né? Tem deficiência mental, porque às vezes envolve com os caras que não tem nada a ver, né? Os complexos as coisas que não tem muito sentido, né? Tirar o Alexandre Moraes está preso. É mentira. Que mais? O Lula morreu. O Lula tá no Sírio Libanês nas últimas. É mentira. A missa, a missa de sétimo dia do Bolsonaro, celebrada pelo Padre Kelmo. É verdade. Ai, ai. Feliz com o andamento da justiça sendo feita. E conseguimos muito mais para todos. Verdade. É isso aí. Nós estamos numa alegria, né? Graças a Deus deu tudo certo. E agora é trabalhar, né, gente? Hoje ele morreu. Quem morreu, gente? Quem morreu? Que eu sei foi o Rolando Boldrin, né? Uma perda. E o guardinha. Que diabo é isso? O que é um guardinha? Salvou ele. Nem a doutora Lima. Explica aí a piada que eu não sei. Quem é guardinha, Dona Maria? Ai, ai. Vai pra porta do quartel. Vocês não viram pra rua, não, gente. Vira pro quartel. Aí o povo ajoelhando lá no quartel.
Ai, ai. Até agora vocês não perceberam que os caras querem Viagra e prótese peniana? Isso é bobo demais. Os caras vão se meter com a justiça. Ou a família Bolsonaro, não sei se vocês sabem, mas quando você pede cidadania de um país, de outro país, o Estado brasileiro pode declinar da sua naturalidade. Tipo, não existe dupla cidadania. Ah, eu sou russo e sou ucraniano. Entendeu? Mas o Estado tem que demonstrar o que ele quer, né? No caso, não, vamos deixar correr, né, e tal. Que é geralmente aí os caras lá que são inimigos do governo brasileiro hoje, os caras já são inimigos do governo brasileiro, pede uma cidadania italiana, porque agora a moda é a Itália, porque a fascistinha ganhou lá, né, da direita. E é um cargo que amanhã ela pode não estar no cargo, né? Mas eles querem ir para lá. Ah, vamos pedir aqui uma cidadania italiana. E perde a cidadania brasileira, né? É assim. Pagamos impostos, tudo nessa vida. Nós e os sonegadores peguem o que devem. Não existe dupla cidadania. Cara, para de passar vergonha. Estuda. É, dá uma paradinha aí, vai estudar. Tá. Isso, ainda que se não existisse dupla cidadania, você acha que os caras que ganharam o poder e estão mamando no governo, você acha que é honesto da parte deles falar que são da família, pátria acima de tudo, não sei o que e tal? Você acha que é honesto da parte dos caras pedir cidadania de outro país? Hã? Os caras destruíram o Brasil, deixaram um rombo aí de 500 bilhões. Eu aposto com vocês, não é 400 bilhões. 400 bilhões é a estimativa do Henrique Meirelles, né? Porque é o seguinte, nessa conta aí, tal, você pode ter certeza que tem dinheiro para o mercado financeiro. Ele não calculou isso. É porque os caras querem defender, né? Qual a sua opinião sobre o ministro do Lula, Franklin? Quem que é Franklin? Não sei quem que é Franklin. Quem que é Franklin? Benjamin Franklin? Benjamin Rola? É o cara das Forças Armadas que assinou um relatório, tal do general Benjamin Rola. Ai, meu Deus. Quem que é Franklin, gente? Sei lá quem que é Franklin. Qual que é a teoria? Qual que é a teoria da conspiração que tá na moda agora? Porque eu conheço umas 300, mas essa aí eu não vi, não. Ai, ai. Qual que é a próxima? O Gabinete do Ódio. Eles tinham em média, por dia, eles criavam 26 fake news novas. Por dia, 26. Quem trabalha com rede social aí sabe a dificuldade que é você divulgar uma ideia, né? E tal. Eles trabalhavam por dia 26 fake news. Agora eles estão trabalhando 4. O repertório deles de fake news tá em baixa. Ai, Deus, era 26, agora só tem 4. Quem que é Franklin, pelo amor de Deus? Agora a barca afunda, é. É igual o Lula morreu. Hoje a teoria da conspiração era que o cara que foi lá no STF visitar o menino era um sósia do Lula. Aí a galera lá dos grupos, né? Porque a gente acompanha os grupos, viu? A gente conhece muitos e muitos grupos aí. E aí a gente vai acompanhando pra ficar rindo. Aí os caras nos grupos falam, oh, pelo amor de Deus, o cara é sócio do Lula. Tudo bem, eu tô aqui ajudando vocês, mas vamos parar com essas bobagens, vamos falar de coisa. Pois é. Que eles vão arrumar agora, né? Porque eles são criativos? Olha, gente, agora a gente pode falar.
porque a guerra já, né, diminuiu, assim, o tiroteio de ambas as partes, eles são criativos. Putz, grila. Nós também somos, viu? Nós também demos altas lapadas aí pela internet, mas a turma do Gabinete do Ódio é criativa. Isso aí nós não podemos tirar deles, não. E a turma acredita eles têm tanta vontade de ser enganado, né? Aquela força para ser enganado, aquele negócio, assim, uma coisa. Eles são criativos, uma coisa eu reconheço. Assim, uma hora a gente vai sentar e falar a verdade, falar, putz, grila, essa campanha foi dureza porque eles foram criativos em muitas coisas que eles fizeram, né? Mas a gente também foi. Bota todos no asilo. Asilo. O que é asilo, Sileide? Tanque. Vamos querer arranjar agora. A Barca Funda. Franklin. Franklin deve ser o Frankenstein. Era auditoria, já foi. Hoje vi um vídeo de uma senhora dizendo que ia para Brasília explodir tudo. Cuidado, que essas ideias na cabeça dela lá, às vezes quem tá plantando é gente que só quer ver o circo pegar fogo, né? Porque a família Bolsonaro, gente, vamos falar a verdade, né? Não precisa ficar mentindo. A família Bolsonaro tá com a mala pronta. Já foram buscar cidadania de outro país. Você viu aí os deputados deles que eles elegeram aqui em Goiás. Tem um menino aí. Eu conheci a mãe dele super gente boa. O cara, eu não entendo como é que o cara se tornou um louco fascista que ele se tornou e tal, porque a mãe dele era muito boa. E aí o cara foi apagou os vídeos dele de fake news tudo, tá entendendo? Apagou os vídeos e tal, tá com a mala pronta, você tá entendendo? Com medo, né? Acuado porque a justiça tá em cima deles, né? Não dá pra entender. E aí os caras pegam e embarcam no negócio de golpe militar. Os caras tá fazendo a mala para fugir e mandando a boiada ir lá no precipício, e a boiada vai, assim, irracionalmente, né? Usando coisas que são importantes, que sequestraram para um partido de gente doida, fascista e debilóide, coisas, símbolos importantes do país, sequestrado, mas vai igual gado pro abate, né? Inconsequente, sem pensar. Com certeza, com certeza. Com o bolso cheio, esse povo não brincou em serviço, não. São riquíssimos, né? E tudo dinheiro, nada. Sigilo de cartão corporativo, esses trem tal, essas bobagens aí, é pouco dinheiro perto do que eles pegaram, né? Nem à toa que eles já estão com as passagens prontas para ir embora. Qualquer lugar do mundo que eles for, o dinheiro já tá lá, né? Chegava lá de avião presidencial com cocaína, não vai chegar com uma mala de dinheiro. Entendeu? O povo não brincou, não. Sim. Empresários, né? Tem vários empresários enrolados aí. Porque o pessoal foi monitorado, né, gente? Esse Alexandre. Você pode falar mal do Alexandre Moraes, mas o cara trabalhou pra caramba. Eu acho que talvez se fosse outro ministro lá, não teria sido tão competente como o Alexandre Moraes foi, viu? De fato, ele cercou todas as possibilidades golpistas. E o que o Bolsonaro fez? Se escondeu debaixo da cama lá no palácio. E lá ele vai ficar até o último dia. Não vai ter coragem de ir lá entregar a faixa, porque vai ter que passar por uma multidão de pessoas que odeiam ele, né? Essa eleição, gente, essa eleição, mais do que a eleição de eleger o Lula, foi a eleição de odiar o Bolsonaro, né? O ódio, assim, foi pro pessoal mesmo, né? Essa eleição foi muito difícil. E principalmente porque nós lutamos aí contra nós lutamos contra um sistema que jogou 500 bilhões de reais em cima das pessoas, né? Gente, eu acho que a Micheque, Guilherme,
Eu acho que a Micheque tem nada com o Bolsonaro, não, viu? Não vai permanecer no poder, vai perder as regalias, mas deve ter enchido o bolso, né? Como todos daquela família lá encheram e tal. Aquele deputado bolsonarista lá que contou que o Carlos é sociopata, que o Bananinha lá é um cara frio, calculista, né? Pra prejudicar as pessoas. Aquilo é a política do Rio de Janeiro, gente. Eu trabalhei no Rio de Janeiro 20 anos atrás. Trabalhei no Rio de Janeiro. Quando eu vi que a política lá, eles tinham uma prática lá de assassinar as pessoas. Marielle não foi. O pessoal fala muito da Marielle, atrapalha entender a dinâmica. Mas não, Marielle não foi a única pessoa que foi assassinada por causa de política no Rio, não. E eu tomei ranço de política. Voltei a politicar agora, nessa eleição. Pode ir lá na minha ficha, lá no cartório, lá. A minha prática era pagar os 3,50 lá da multa eleitoral. Nunca fui lá. Esse ano que eu voltei a mexer com política de novo, porque eu tomei um ranço de política por conta do que eu vi no Rio, né? O Rio lá era pagar os caras para matar o povo e barco para frente, uma política cheia de milícia, né? Que o Estado de São Paulo, para quem é do Estado de São Paulo aí votou no Tarcísio, vocês vão sofrer duras penas aí com a milícia, viu? Não basta o PCC, agora vocês vão ter os milicianos no governo para preparar. São Paulo, vocês vão ver que São Paulo não vai virar coisa boa, não vai dar coisa boa. O Xandão trouxe para a eleição. Diz aí onde estão os trilhões do Lula. Os trilhões do Lula, trilhões de voto. Olha os trilhões de voto do Lula. Tudo nós. Ai, Deus. Eu quero saber onde estão os bilhões do Bolsonaro. Gente, se nessa brincadeira dos 500 bilhões, se eles não embolsarem aí pelo menos 10%, que geralmente é 30%, né? Se eles não embolsarem 30% desses 500 bilhões e esse dinheiro tá guardado aí, dou minha cara a tapa. Mas no mínimo 30% tá no bolso dele e da família dele. Esse dinheiro foi parar lá. Comprou lá no PL, né? Comprou uma vaga lá de presidente honorável, de honra, presidente de honra, como se tivesse honra no PL. Mas presidente de honra do PL, né? Comprou lá dinheiro, né, gente? Política, quem entra é dinheiro. Isso é bobagem, o resto é bobagem. Será que ele vai fugir? Já deu todas as dicas de que tá fugindo, não só ele, como a família dele, né? Não acho que eles vão politicamente sobreviver o que tá vindo aí, não. E eles sabem do que tá vindo por aí. Cadeia. Né? Se tem uma coisa que eu aconselharia a ninguém arrumar confusão é com o juiz. Entendeu? Padre, juiz, não precisa arrumar confusão, porque... E eles arrumaram confusão muito pesada com o Poder Judiciário, né? Até hoje, né? Você vê, eles compraram uma briga com o Poder Judiciário que o Exército não quis comprar. Apesar de toda dificuldade que eles estão querendo colocar e não sei o que tal. O Exército não quer comprar uma briga com o Poder. Você não leu o relatório? Não li não. Não li, não quero ler. Sabe por quê? O Exército não tem capacidade jurídica, ou que seja da atribuição dele, fazer fiscalização de urna eletrônica, etc. Não tem essa capacidade. Então eles criaram um relatório factoide, sabe? Eu não li, mas eu imagino que seja isso. Factoide, né?
factoide assim, mas não se comprometeram, né? Porque eu tenho a impressão que o Xandão não ia aceitar nada além daquelas insinuações que eles colocaram no relatório, não. Insinuação, né? Poderia acontecer isso, poderia e tal. Ele não fala que teve fraude, fala que poderia, supostamente e tal, para tentar se livrar de um processo. É o que os deputados do Bolsonaro estão fazendo todos, todo mundo caladinho. Aqui em Goiás tem um deputado chapéu bolsonarista que durante a eleição, eu acho que ele deveria perder o mandato dele pela fala dele, né? Ele deveria perder o mandato dele. Ele falou lá assim, que se o Lula ganhasse, ele ia pegar a arma, dar tiro nas pessoas, como se a polícia de Goiás permitisse, né, que um Zé Ninguém pegasse a arma e saísse dando tiro a ele, né? E chegasse vivo no presídio, né, ou no hospital. Aí falou que ia dar tiro e tal, deu, não, sumiu, desapareceu. Vai lá comer as nossas custas 4 anos, ganhar um salarão, sem fazer bosta nenhuma, porque é um incompetente, analfabeto. E é isso, não, né? É isso, pouca coisa. Gente, hoje eu postei um vídeo, na minha opinião, segurança pública a partir de janeiro, muito importante, começar a punir crimes que nesses últimos 4 anos de Bolsonaro a polícia foi impedida. Principalmente crimes contra criança, contra mulher, né? Esse tal de feminicídio. Eu acho que o governo Lula tem que começar dando com força, né? E mostrando a força da polícia, mostrando o compromisso da polícia de trabalhar pela sociedade, igual a polícia do estado de Goiás trabalha. Eu não sei qual que é o estado que você tá, mas aqui em Goiás a polícia trabalha dia e noite. Bandido aqui não tem sossego. E para o bandido não ter sossego tem que trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, sem parar. Entendeu? E eu acho que o contexto agora é dar uma resposta para crimes que estavam sendo colocados de lado, né? A pedofilia, o crime contra a mulher que cresceu demais, né? E cada vez mais perverso o crime que eles cometem contra as mulheres, né? Exemplo daquele advogado que matou a esposa na frente dos filhos e tal, por perseguir, por desrespeitar a justiça e desrespeitar as ordens judiciais, né? Entendeu? Quer dizer, criou um sentimento que as pessoas podem xingar o ministro, xingar o juiz, meter bala na polícia, jogar granada na polícia e tal. Criou um sentimento assim que no frigir dos ovos atrapalha muitos, principalmente na sociedade, aqueles crimes de pessoas que são mais frágeis, né? A criança, a mulher e tal. Então hoje tem que mostrar para eles, eu acho que a partir de janeiro, dar uma resposta cabal de que isso acabou, né? E que não vai se aceitar mais tipo de violência contra a mulher, contra a criança, né? Contra animal, entendeu? Eu acho que está num momento assim da gente que nós temos que respeitar a decisão judicial, entendeu? Se tem uma ordem judicial de restringir o acesso de um agressor à vítima e tal, eles não respeitar o poder de justiça, né? O poder da polícia e tal. Acho que tem que pegar esse povo aí, separar, dar um corretivo bem dado lá no sistema prisional, né? Corretivo que eu falo é prisão, né? Porque, lógico, no sistema prisional não existe ataque em gente vagabunda lá que bate mulher, né? Nunca vi. Então, acho que é muito isso, né? Acho que o momento talvez seja de trazer para a realidade esses crimes que você pode sair por aí xingando as pessoas, como eles fazem o tempo inteiro xingando as pessoas, né? Ah, o Lula ladrão, né? Eu acho que tem que chamar, sabe? Pegar essa turma, chamar pro Banco da Justiça, deixar o nominho dele sujo lá, né? Por crime contra a honra, contra... Acho que é importante, né? Pegar esses pedófilos e agressor de mulher e levar pra cadeia. Pra mostrar que o país mudou,
né? Não é o governo Bolsonaro que a polícia vai ficar passando a mão na cabeça de pedófilo, nem de agressor de mulher, né? É isso. E quem vai fazer isso? Polícia. Descumpriu ordem judicial, cadeia. Entendeu? Tem uma ordem de restrição de tal, e o cara tá procurando a mulher, tá não sei o que tal. Pega esse cara, joga lá na cadeia um tempo, pra ele esfriar a cabeça, né? Pra mostrar que não é o governo Bolsonaro mais, né? O governo Bolsonaro foi 4 anos de terror, viu? Puta que pariu. 4 anos de. Você ter bolsonarista no poder é um lixo, lixo, lixo. E assim, a expectativa que as pessoas tinham era que ia melhorar para a polícia trabalhar, fez foi piorar. Quer ver um exemplo? Polícia Rodoviária Federal. Todo mundo tinha o maior orgulho da Polícia Rodoviária Federal. Puxa vida, que bom e tal. Aí eles colocaram um diretor lá que até a ficha funcional dele tem sigilo de 100 anos. Pra ninguém saber quem que era o cara, entendeu? Anderson Clayton. Oh, que nome feio, hein? Anderson Clayton. Vai comer pão com mortadela. Ah, quinta série. Cansativa. Pessoal, quem não tá seguindo, segue. Hoje eu coloquei um vídeo lá que eu tô falando sobre a importância do governo Lula já começar em janeiro, pegando esses vermes, né, que comete crime contra criança, contra mulher, contra idoso. Eu acho que já seria um bom começo, né? Seria um bom começo para a sociedade nossa. Tá bom? Eu já tô com 37 minutos, olha. Foi muito tempo, hein? Tô com 37 minutos aqui. Quero agradecer vocês. Lula vai derrubar muita gente? Não. Derrubar não. Acho que a gente tem que pensar que nós queremos um país com justiça, né? A questão não é derrubar, né? Eu acho que a própria polícia, o Ministério Público trabalhando e a justiça vai derrubar muita gente, mas o Lula vai governar o país, né? Não dá tempo, gente. Né? Agora é diferente do que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro ele não escondeu isso de ninguém, que ele dizia que se precisasse, vai investigar um filho meu, vai investigar um amigo meu, eu troco o delegado, eu troco o superintendente, se precisar, eu troco até o ministro, e como de fato trocou o Moro saiu atirando, depois voltou atrás, porque o caráter deles são muito parecidos, né? Do Moro e do Moro e desse verme que tá saindo aí. Quem rouba? Como assim, menino? Quem rouba? Bolsonaro roubou de 500 bilhões. Você acha que ele vai sair impune disso? Você acha que os caras estão preparando cidadania de outro país para quê? Com a oportunidade de perder a cidadania brasileira deles, a naturalidade brasileira. Né? Orçamento secreto foi a maior derrama de dinheiro público que já se viu no planeta Terra. E ainda assim perdeu a eleição. É incrível. Como é que o cara gasta 500 bilhões e perde a eleição? O cara tá com a caneta na mão. O cara tava com a caneta na mão lá, ó. E tal, e com 500 bilhões para gastar, gastou mal, né? E o povo hoje tá passando fome, tá na fila do osso, com dificuldade. E o cara ainda perdeu a eleição. Como? Você não responde o quê? Não sei. Vocês estão iludidos com Lula. Uhum. Estamos iludidos com Lula. Mas vocês com Bolsonaro não tá não, hein? Não tava não. Gente, a discrepância entre Lula e esse governo que tá acabando é muito grande. É uma discrepância muito grande. Presta bem atenção. Em uma semana,
O Lula fez mais pela política externa do Brasil do que o Bolsonaro em 4 anos. Vocês perceberam isso? Os fundos da Amazônia, os fundos da Amazônia, que estavam bloqueados pelos países que compõem o Fundo da Amazônia lá, bilhões, estavam bloqueados. A partir de janeiro está desbloqueado. Pronto. O Lula não assumiu a presidência da República de fato, né? E direito. Só a partir do dia 1º. O Lula já vai representar o país no Egito, na COP. Entende o que eu estou falando? Em uma semana fez o que o cara em 4 anos não deu conta. Péssimo, péssimo presidente. O único presidente da República que não se reelegeu até hoje. Entendeu? Aí vem uns caras igual esse não sei o que o Lula vai ser fuzilado. Você vai ser preso, mano. Escreve o que eu tô te falando. Você vai ser preso. Né? Então, assim, qual que é qual que é a justificativa? O único presidente da República que não conseguiu se reeleger, Jair, quebrou o Estado brasileiro. Deixou 500 bilhões de rombo. 500 bilhões. Ano que vem não tem dinheiro para tratamento de câncer. Ano que vem não tem dinheiro. No orçamento que eu estou falando que eles prepararam. Não tem dinheiro para tratamento de câncer. Não tem dinheiro para farmácia popular. Não tinha dinheiro para. Agora com a PEC. Com a PEC da transição vai ter. Mas não tinha dinheiro para os R$ 600. Né? E o Lula que está fazendo. Aí a galera vem e fala assim: não. Priscila, boa noite. Oi, amigo, boa noite. Como é que você tá? Eu tava me recuperando, né? Dos memes, porque essa galera aí, ela gosta de sofrer, né? Verdade. Então a galera que Estão, vai pra sofreram porta muito, né? de. Estão sofrendo Ah, demais, estão indo pra porta do quartel. Eu não tô entendendo por que isso não. Apesar de ter um movimento aí que tá gastando um dinheiro danado, né? Pagando para muitas pessoas fazerem isso, né? Tem uma galera que vai de forma voluntária, né? O que é muito triste, porque já acabou, vencemos, né? Mesmo com a tentativa deles de fraudarem, né? Não deixando um monte de gente chegar ao seu local de votação, a né? polícia, Mesmo né? assim a gente ganhou, que senão a A lavada polícia ia ser, rodoviária federal fez um papel muito feio, pois né? é, muito Muito feio. feio, muito feio. Isso Não mancha a dá, né? instituição para sempre, né? Acho que a polícia rodoviária, porque a polícia rodoviária federal, ela tinha uma aura assim de bons serviços prestados, né? Tem uma galerinha lá bem bem informada, né? E uma inteligência que começou a trabalhar e muito legal e tal. E de repente colocou um diretor geral lá, a ficha dele tem sigilo, a ficha funcional dele tem sigilo de 100 anos, para a gente não saber da onde que o Pois cara tinha é. saído, né? Tá cortando? Para você ver, meu amigo, porque é desse jeito, mas daqui a pouco isso aí vai estar, já tem dias contados, né? A gente vai acessar, né, todos esses sigilos, todos os É, afastamentos feitos pelo é, o Bolsonaro enfim, né, de sigilo, de afastamento, de exoneração. Aí não vai ter como fugir, né? A gente é, vai acessar a verdade e aí vai dar ruim, né? Porque de qualquer forma todos eles estarão nos livros de história, né? No lado errado, né? A gente vai ter um trabalho danado de ensinar isso para a meninada que está vindo aí. verdade. Assim, né? O que que aconteceu nesses últimos 4 anos?
eu tenho uma experiência assim, a minha postura aqui em Goiânia, em relação aos meus colegas e tal, eu não aceito comando de bolsonarista mais, entendeu? Não Você tá aceito, certo, porque amigo. Você tá não certo. aceito, porque o que eles aprontaram nesses últimos 4 anos foi tudo que eu não aprendi na minha vida inteira, sabe? O tipo de política que eles tentaram implantar no Brasil, né? Olha, aquilo que o Bolsonaro falava, e eles não têm um pinho de vergonha de defender um cara desse. Bolsonaro dizia lá que se investigar meus filhos, se investigar meus amigos, que eu vou tomar providências, eu troco a ponta, eu troco o delegado, eu troco o superintendente, se precisar eu troco o ministro e tal, né? Eles não têm um pingo de vergonha de dizer que o candidato deles estava impedindo a polícia de fazer o trabalho dela, entende? Pois ainda, Quer depois dizer, não porque era tem um como país. negar isso, né, amigo? Não tem como É, negar. Porque ele, de fato, ó, o Salles vendeu a quantidade de madeira. Meu Deus isso, do céu. E aí, o que que ele fez? Ele afastou a pessoa. Problema lá do é, Queiroz e da Michelle também, afastou, exonerou, colocou é. sigilo, a rachadinha, mesma coisa, só assim. Então, Todos foi se tudo assim. aproximaram. As barras de ouro do MEC foram a mesma coisa. Sim, Trocar por é, Bíblia. Gente, isso foi um escândalo, entendeu? é, E a gente ainda vai viver isso, cada qual no seu tempo a gente vai revelar isso aí. Aí eu quero ver como é que vai ser. Vai ser ótimo, que a gente vai poder limpar a sociedade vai voltar a ficar unida novamente, porque não é possível. Essas pessoas, quando caírem as máscaras, elas vão ter que se restabelecer, se reaprumar. Você não acha, meu amigo? é. As coisas estão caminhando, né? Ó, eu tenho um negócio assim que as pessoas pensam que eu tenho dom espiritual de prever as coisas, né? Mas eu acho que a partir de janeiro não vai ter espaço na cadeia para tanto pedófilo preso, sabe? Eu acho que a partir de janeiro não vai ter espaço na cadeia, tanto de agressor que vai Eu ser também preso. acho, eu também acho. Por que que eu estou falando isso? Porque as amarras que tinham no trabalho da polícia não vai ter mais. Sabe aquele negócio de vamos atrás dos caras e vamos pegar os caras. Então não vai, a cadeia não vai ter lugar para tanta gente, né? Agora eu falo para você, sabe, assim, a experiência de vida que eu tenho, 90% desses agressores são bolsonaristas, você acredita? Acredito, acredito. 90% dessa turma que passou pano para pedofilia, que passa pano para agressor de mulher, acha que é bonito o cara ser agressor, né? Agressivo, agressor, né? O tempo inteiro, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. O Bolsonaro Essa fez o turma. pessoal votar correndo lá na Câmara, não lembra? Vota lá que pedofilia não pode ser mais crime hediondo. E lá a base É, aliada dele falou: não, não é mais não, mas acabou que saiu hoje isso até, que foi confirmado uhum, sim, vai ser crime hediondo sim. Então eles vão ter que pagar muita. Amigo, tua previsão tá certíssima, é. certíssima. E assim, é uma coisa absurda, né? Tem um dado aí do IBGE, Priscila, que 20% das crianças que estão em idade escolar já sofreram algum tipo de abuso. Sim, e sabe por que que eles não querem que eduque? Justamente por conta disso, porque as crianças que geralmente são abusadas, meu amigo, isso acontece dentro de casa. Então, como é que a criança vai se sentir segura para pedir ajuda? A não ser que na Uhum, escola ela receba uma orientação e aí já fale com a professora. O que é. acontece inúmeras vezes, a gente sabe disso. Eu vou te contar uma história aqui. Aqui perto de Goiânia tem uma cidade chamada Anápolis. É uma cidade que deve ter uns 300 mil habitantes e tal. E em volta de Anápolis tem aquelas cidadezinhas satélites e tal, né? E teve um grupo, inclusive um rapaz que foi candidato, que ele é policial rodoviário federal e tem um trabalho aí sobre a questão de pedofilia e tal, dá algumas palestras. E esse rapaz foi para essa cidade lá e deu umas palestras, uma turma, sabe? De policiais, começou a dar palestra nas escolas. Quando a palestra terminou, que a criançada começou a contar para as professoras
coisas que elas aprenderam nas palestras sobre a questão de abuso infantil, essas coisas e tal. Teve que juntar policial de Goiânia, de Anápolis e ir para a cidade para prender os caras. Você acredita? Faltou polícia lá para prender o povo. O tanto de abuso que tinha na cidade, sabe? E é interessante, que é uma cidade perto daquele João de Deus, de onde o João de Deus morava ali. É Sim, um sim. vilarejo. Assim, eu acredito muito em coisas espirituais. E aquela região lá, para mim, tem alguma coisa, porque o João de Deus foi preso lá, médicos que clinicavam ali na região, presos por abuso, umas coisas assim, mais loucas do mundo, sabe? Eu não entendo, deve ter uma cabeça de burro enterrada lá, não sei o que que é. Mas aí foi informação, é isso que eu estou falando. E a partir de janeiro, eu acho que nós temos uma expectativa aqui, Priscila. É bom que tem muita gente aqui na live com a gente. Tava Diga, meu 400 amigo. pessoas agora. Tem uma expectativa aqui em Goiânia de que a nova ministra da Segurança Pública, a nova ministra, porque o Lula falou que vai criar um Ministério da Segurança Pública. E já Sim, passou da hora, porque de fato, segurança pública, olha, eu sou muito feliz de morar em Goiás, porque aqui eu tenho tranquilidade para viver. Mas eu vi que muita gente não tem, né, paz para viver. E as pessoas precisam de paz, né? E segurança pública é uma coisa importantíssima. É um direito fundamental, acho, do cidadão. E essa verdade. menina é uma deputada federal, foi eleita agora, minha amiga de infância, inclusive. E está na expectativa dela ser a próxima ministra da Segurança Pública, sabe? E, e a gente já está conversando, a gente tem um grupo grande policial aqui, e a gente já está conversando, falando, olha, vamos fazer um pente fino no país para que as pessoas tenham noção de pronto de que esse negócio de agressão, de abuso, de feminicídio tem que acabar. Essa é uma prática que a Exatamente. gente não vai aceitar mais, entende? Não existe, não tem negociação. Não tem conversa fiada, não tem negociação. O cara descumpriu uma medida protetiva. Nós temos condição hoje, com recursos que as polícias têm, eu não sei como é que é em outros estados, mas de ir lá e buscar o cara, É né? Nós verdade. temos tornozeleira eletrônica lá nos Estados Unidos hoje. A tornozeleira eletrônica lá é o celular do cara, sabia? Não sabia não, meu amigo. Tem. O cara baixa um aplicativo, em vez dele usar uma tornozeleira, ele usa um celular. Se tiver algum tipo eles entenderem que tem algum tipo de coisa errada acontecendo lá em relação à questão do celular dele, o agente de polícia liga para ele e vê a cara dele. Onde você tá? Não, eu tô na minha casa e tal. E aí ele tem a localização do celular, né? Entende? Então, recurso existe, né? Onde você tá? O que você tá fazendo? E a polícia tem que ter esse papel, né? Eu falo É muito assim, verdade. ó, eu gosto muito de Goiás, porque a turma da polícia aqui, bandido aqui não tem sossego. E eu já vi muitos falando, sabe? E eu fico feliz quando eu escuto isso, o cara falando, não, eu prefiro ficar preso, porque na minha casa eu fico imaginando a polícia entrar na minha casa toda hora. Esse o povo fala, sabe? E eu queria ver, assim, que o país tivesse essa oportunidade, né, Priscila? Show de horror, foi esse desgoverno, graças a Deus chegou ao fim. Graças a Deus, gente, que esse governo Bolsonaro chegou ao fim, mas vou contar uma coisa para vocês, nós trabalhamos pra caramba também, todo mundo trabalhou, né? Eu vi muito essa questão das pessoas que se. Como é que eu explico? Eu vi que as pessoas estavam trabalhando arduamente e tal. Por exemplo, na minha casa, aqui na região que eu moro. Sim. Aqui, só quem tinha adesivo do Lula na casa e era eu e meu vizinho de frente. O resto da turma aqui, uma menina lá na ponta do setor e tal. Mas na hora que chegou o final da eleição, e o Lula foi eleito, mas foi, sabe assim, foi um gol do Brasil, todo mundo gritando, e a Pois gente viu e é, falou, meu puxa amigo, a vida. gente venceu sem poder se expressar. Eu me lembro que teve um dia que eu saí de casa, eu estava com um casaco vermelho, e eu não estava nem, né, vestida de Lula, Uhum. vamos dizer assim. A gente sofreu ataque, e eu sou mãe de duas crianças. Então, assim, eu falei,
Eu não posso mais passar por isso, né? Então, assim, estava bem complicado, né? E aí a gente venceu sem adesivo, sem nada. Então, assim, esses lugares que as pessoas olhavam e não viam adesivo, éramos nós, amigos. Éramos É. nós. Você viu um vídeo meu que eu fiz um teste, que eu fui no Carrefour, aqui? Eu fiz um vídeo assim. Eu Eu, acho que eu eu entrei vi, no amigo. Carrefour, eu entrei no Carrefour com adesivo do Lula, sabe? Aí pensei, por que que o povo é ignorante? Eu falo que Goiânia é curva de rio, o povo não acredita. Mas eu pensei, eu vou testar, vou fazer um experimento social aqui. Aí coloquei, até abri uma live, aí coloquei o adesivo e saí andando e tal. Nada, 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 cheio de bolsonarista. Hoje a gente não sabe se o cara é idiota, ou ele é bolsonarista, ou ele tá torcendo pro Brasil. A gente não, né, a gente tem essa, tá meio perdido. Mas um monte e tal, né? Fui lá na cerveja, fui na picanha, porque agora toda vez que eu vou no supermercado eu trago uma picanha e uma cerveja. E assim, aí fui lá, tal, e andei o supermercado inteiro e tal, não tive problema nenhum. Mas eu tenho a impressão que se fosse uma mulher teria problema. Eu acho que não seria. Amigo, é verdade, sabe por quê? O que que acontece? Você chegou a ver uma manifestação em que a moça está tentando entrar para o trabalho dela e esses baderneiros não deixaram ela entrar de jeito nenhum, mesmo com a polícia do lado direito dela? Não. E aí tinham dois carros com homens e os homens passando livremente. Mas ela, justamente, eu acredito, por ser mulher, ainda falar, ela recorreu ainda à ajuda da polícia, ainda falou: vocês não estão vendo que eles não estão deixando passar, vocês vão fazer alguma coisa? E eles olharam para o lado, assim. Eu vou te marcar Uhum. nesse vídeo para você ver. Sim, E vou eu dar uma olhada. acredito que é por conta disso, né? O É, Bolsonaro significa essa misoginia, né? Ele o tempo significa inteiro, né? isso o tempo todo. O cara odeia a mulher, Inclusive entendeu? a agressividade dele quando a pergunta partia de mulheres que eram repórteres, né? Aquela agressividade dele desnecessária, aquela coisa, né? Exatamente. Quando partia, então, aí né, ele diminui. Eu não sei qual é a necessidade que esse cara sempre teve de ressignificar as coisas dessa forma. Tem uma conhecida nossa que foi vizinha dele, daqui do Rio de Janeiro, de um bairro, e Hum. que foi amiga de porta, assim, né, nesse prédio, aqui nesse bairro. E ela dizia que a mulher dele apanhava constantemente. E que era uma família muito barulhenta, muito, sabe, assim, de briga, de confusão e tal. E as pessoas que realmente, de fato, moravam ali naquele prédio, elas falavam isso. E eram pessoas que, inclusive, não gostavam muito tinha aquela recomendação assim: não anda, não fale, só dê bom dia, boa tarde e sai de perto. Não anda muito, não. E Uhum. isso é a cultura, inclusive, desse lugar, né? Com ele é muito assim de rejeição, porque eram pessoas que viam, né, explicitamente ali como que era a manifestação desse cara, né, no dia a dia, na vida real. É. Pois é, assim, é uma coisa. Pois é, mas de onde que vem esse ódio, né? De onde que parte isso, será? Nós estamos com uma pergunta aqui. Tá, o O meu cara fala amigo. que Fala. tem um cara aqui falando assim, tipo, se o Bolsonaro não gosta de mulher, por que que ele casou tantas vezes, né? Porque é justamente isso, ele não conseguiu manter um relacionamento saudável com uma mulher. Então ele trocava. Não, não gosto mais de você, quebrava o pau, igual a Priscila está contando, né? Que conheceu um vizinho dele e tal. Quebrava o pau, não vou arrumar outra. E assim sucessivamente, né? Até a Michelle aí, não tá falando que ele deu uns tapas nela? Pois é, a fofoca em relação a isso está forte, né? É. Muita gente Não, e é falando o que o que Lula falou. Eu não sei se o Bolsonaro é um agressor de mulher, mas como é que o Lula falou lá da pedofilia? Eu não sei se ele é pedófilo, mas ele age como se fosse. O Bolsonaro o tempo inteiro agiu como se fosse um agressor de mulher, né? De fato, como agrediu todas que aproximaram dele, que ele ficou chateadinho, contrariadinho, né, com alguma coisa e tal.
Agora, esse ódio contra as mulheres vem de onde, será, hein? Na verdade, eu não sei. Eu não sei se o que que acontece. O Bolsonaro, ele é um cara altamente medíocre. Ele é medíocre em tudo, né? É. O que falam da história da vida desse cara é que quando o pessoal das forças lá do exército se aproximou do lugar onde ele morava, lá da cidade, pediram ajuda para ele porque ele conhecia bem a região. Então, assim, ele não entrou através de um concurso, ele entrou pela Uhum. janela. Aí já começa daí, né? Ele foi É. um cara que a vida pública dele sempre foi caótica, né? A gente tem Aposentou com relatos. 33 anos. Oi? Ele aposentou com 33 anos. Sim, entendeu? Quer A dizer, vida. aposentou como. Vou usar o termo aqui, QBU. Isso, Aposentou com problema mental, porque isso, o pessoal chamava ele de cavalão, que ele era inconsequente, falava em colocar exatamente. bomba lá, não sei aonde, colocar bomba, matar as pessoas e tal. Não, vamos aposentar esse cara porque esse cara é problemático. Aposentaram ele, fizeram um acordo com ele, aposentaram ele. E assim, e é interessante, sabe, Priscila? Eu tenho 50 anos, eu já tenho tempo de aposentadoria, mas eu não tenho idade. Como é que o cara aposenta com 33 anos e esses bolsonaristas acham que o cara é normal? Eu também, eu fico me perguntando, porque olha só, teve 26 anos como deputado federal, né? Deputado, vereador, deputado, essas coisas todas, Acho né? que ele só foi deputado federal, né? Eu, eu, eu desconheço qualquer é, atitude, Obra. qualquer atitude significativa dentro da máquina pública dele. Ele foi um cara que ele não fez Medíocre. nada, entendeu? A Não vida fez dele é medíocre. nada, nada, medíocre. Aí eu tô vendo aí uma pessoa falando que a vida pessoal não tem nada a ver com a profissional. Tem sim. Tem sim, sabe por quê? Ele veio através de uma pauta moralista, né? Um cara que tem zero pauta moralista, veio querer impor uma pauta moralista pra gente, falando de igreja, disso, daquilo, né? Ele não tem isso, então acho que já está errado por aí, né? O cara falar de uma coisa e fazer outra. Eu me lembro de um pastor falando dele, que falou Hum. assim: Ah, você como bom pai, você como bom marido, você é a pessoa perfeita para estar na frente do nosso país. E quem estava à frente ali era a família ria. Ria. Eu vou mandar É. esse vídeo para você, que eu tenho esse vídeo. É um vídeo É que aquele alguém pastor gravou na Cláudio lá, igreja, sabe? E, aquele e pastor assim, Cláudio, é, aquele pastor Cláudio que gosta de contar piada e tal, ele falou assim, um dia ele dando uma entrevista, ele falou assim, o Bolsonaro não é exemplo de família, porque ele não constituiu, ele não é um exemplo de pai, né? Porque ele não foi uma referência boa para os filhos dele e tal. Porque os filhos dele são tão perturbados quanto ele, né? todos. Foi Você um não exemplo viu que muito aquele bom. rapaz estava falando isso? Falou que cada um tem uma Um, personalidade de uma aquele psicopatia, Carlos né? Um é Bolsonaro lá, sociopata, o sociopata, outro, chamou ele. né? Quer dizer, o cara que conviveu com eles, né? Um amigo deles, né? E é interessante, assim, e aí eu vejo esse pessoal que apoia Bolsonaro, que não sei o que e tal, eu fico pensando, gente, que mentalidade que é esse povo, né? Porque tem uma coisa, viu, Priscila, na Bíblia, a Bíblia, assim, não precisa acreditar na Bíblia como um livro religioso, espiritual, não. Como um livro de conhecimento, porque vem de geração em geração, de milhares de anos, né? Eu vejo a Bíblia como um livro de conhecimento. A Bíblia diz assim: você não tem que fugir do mal. Você não foge do mal. Você foge da aparência do mal. E não tem nada naquela turma lá, nessa turma de bolsonaristas, não tem nada que não seja aparência do mal. É incrível. É verdade, é Eu verdade. piro, eu falo assim, pô, mas o que que esses caras têm na cabeça, sabe? Assim, mulheres, né? Eu vejo mulheres aí andando com esses bolsonaristas e tal. Cara, o tempo inteiro os caras agredindo. Assim, ó, as referências que a gente tem é de pedofilia, de estupro pra lá, entendeu? Aí as mulheres são bolsonaristas, andam com os caras, assim, eu falo, pô, mas. E amanhã tá na porta da delegacia pedindo pelo amor de Deus, pelo socorro e tal, fazendo ocorrência e tal. Mas por que que você vai andar com os caras, né? Eu paro e falo assim, mas por que que
da onde você tira uma escolha dessa na vida, né? Sabe, assim, eu fico, poxa, Sim, não entendo. Assim, eu vejo muito também pelo lado da vítima, sabe? Mas por que que essa vítima estava nesse lugar, essa hora, fazendo isso e tal? Se colocando como vítima num possível problema que ela possa ter ali na frente. Mas é incrível, sabe? Assim, eu acho que é cansativo, foi fadigoso, mas a gente aprende, inclusive, a lidar com as pessoas, né? é A gente começa verdade. a entender as pessoas, a psicologia. Eu tenho uma teoria de por que esses caras não gostam de mulher, sabe? Assim, eu tenho uma teoria, assim, que é mais ou menos assim. Eu tenho para mim que o bolsonarismo, o cara que é bolsonarismo, e se você tiver a oportunidade, por exemplo, de entrar na, na, na vida das pessoas lá e analisar a certidão de nascimento do cara, bolsonarista raiz, entendeu? Eles não têm uma referência de pai, eles não têm uma referência de homem, entende? Eles não têm uma referência de Entendo. homem. Eu penso, aí você vai lá na certidão de nascimento do cara, ele não teve pai. Isso no mundo do crime, se você pegar lá os processos de quem comete crime, os que estão presos na cadeia, poucos têm o pai na certidão de nascimento, sabia disso? Sim, sabia. Poucos têm o pai na certidão de nascimento. Então a referência deles de homem, eles não têm. Aí quando eles vão crescendo, eles começam a ter aquele conflito de não ter uma figura paterna, sabe assim, de não ter uma figura paterna presente, uma coisa assim e tal. E eles entram em conflito. E o primeiro conflito que eles têm na adolescência é com a mãe. Falar, poxa, mãe, por que que eu não tenho uma referência masculina? Por isso que aparece um maluco aí, eles começam a chamar o cara de mito. É verdade, é É um verdade. cavalo. A menina falando aqui que cavalo que era por causa da condição física, não. Era um cavalo porque ela era inconsequente em tudo que fazia. Pega o livro lá que mostra o relatório do comandante dele, quando ele era tenente. O cara fala da questão física também, mas fala da intempestividade dele. Cavalo é no sentido de cavalão, desembestado mesmo, né? E tal. Não é só a questão física do cavalo, não, nada disso. Tem o cavalão da personalidade, o cara que não para pensar e tal, tal, tal. Bolsonaro, gente, foi o único presidente da República que não se reelegeu. Por que não se reelegeu? Exatamente, Gastou 500 exatamente. bilhões de reais. Ou nós lutamos contra um monstro, Priscila. Nós lutamos contra um monstro que nós ainda, por conta do sigilo, nós ainda nós não tomamos consciência do tamanho do monstro que nós matamos. Verdade. E daqui a Não pouco matamos. vai ser revelado. Eu quero ver a reação desses bolsonaristas quando verem o tamanho, Não, quantidade de, olha, meu Deus do céu, eu quero ver como é que vai ser a reação. Qual vai ser o boom que esses robôs tecnológicos vão disparar nos IPs aí, né? é. Eu quero Mas eu ver acho que qual eles vai não têm ser. essa capacidade cognitiva isso é coisa do PT, isso é coisa do não sei o que tal. Eles não têm essa capacidade de abstração, de parar para pensar e analisar a própria vida deles. Eu acho que eles não têm que avaliar a política. O cara que apoia o Bolsonaro hoje, ele não tem que avaliar a política econômica do Paulo Guedes, que quase matou a gente. Olha, meu salário, o meu salário se perdeu em 40%, meu salário foi embora. De todo mundo, amigo. O cara fez um Entendeu? rombo maior que Sim, 400 bilhões, com uma PEC aprovada um mês atrás, né, para acabar. É que teve que investir em eleição, né, em fake news e sei lá o quê, que foi de 41 bi. Quer dizer, eles só trabalham com bilhões, cara. 400 bi, 41 bi. É muito dinheiro. Defasou, acabou. Ainda queria votar a PEC que ia ser sem fazer com o teto do orçamento, tirando o teto do orçamento, fingindo, oscilando uma margem. Uma maluquice do caramba. Por quê? Porque já estava quebrado. Ele já sabia que estava quebrado e ia arrasar mais. Entendeu? Botando dinheiro em paraíso fiscal, comprando mansão. É uma lambança. Lambança do Bolsonaro. É isso aí.
e que não, é um dinheiro sem fim, né? Um dinheiro sem fim. Aqui em Goiás tem um político aqui, eu não vou falar quem que é, não, porque aí dá muito na cara, mas é, ele deu uma entrevista essa semana e falou assim: não, eu nunca falei mal do Lula. Sabe assim, o cara do orçamento secreto, o cara que meteu o pé pela mão no caminhão de lixo aí que valia 400 mil, ele vendeu para os caras aí por 800 mil, não sei o que tal, isso é uma loucura. A Codevasp, ô, Goiânia é curva de rio de imagem, misericórdia. O tal da Codevasp, a menina daqui, sabe, assim, a história do Codevasp lá. E aí, então, tem muita coisa aí do orçamento secreto que vai aparecer. Aí o cara já se apressou, falou: não, eu nunca falei mal do Lula, meu discurso é Isso sempre aí é a gentalha inovação, deles. Eles adoram fazer isso. Deixa eu entendeu? responder só a Leila aqui, que ela está falando assim: vocês são aqueles que faz xixi na bandeira do Brasil. Não, Leila, deixa eu te dar uma localizada. Sabe a Zambelli, lambicu do Bolsonaro? Então, meu amor, ela que estava travestida de esquerdista e estava fazendo aquela performance escrotérrima, horrorosa, lá na rua fazendo xixi na bandeira. Foi a Zambelli que fez isso. Tá bom, meu amor? Desculpa, tá, Vitor, mas eu tive que É, falar isso, que eu não tenho muita paciência com gente que vem aqui falar besteira, é, sabe? mas é a turma, né? Ó, vai pra Argentina, o cara tá mandando aí pra Argentina. A melhor carne que eu já comi e a melhor cerveja que eu já tomei foi na Argentina. Se Tamo mandar eu ir pra junto, lá, é eu vou mesmo. verdade. É verdade. Eu, Bom a demais. melhor, cara. Aquela cerveja Quilmes deles lá, menina. E eu comi uma carne lá que eu vou falar pra você, eu não acho carne tão boa aqui. E se amanhã o Lula quebrar lá e deixar essa carne entrar pra gente comprar, eu prefiro comprar a carne argentina. Tranquilamente. Também, também. Na Tô dentro. hora. E a cerveja argentina também. Na hora eu compro mesmo. E vou pra Argentina qualquer hora. Mandar eu ir pra Cuba, eu vou. Mandar eu pra ir pra Venezuela, eu vou. Cuba principalmente. Eu Eles tô doido pra esquecem que, ir. assim, Noruega e vários outros países maravilhosos são dirigidos pela esquerda, entendeu? Só que eles ficam falando só dessas ditaduras, por exemplo, Cuba, que sofre embargo dos Estados Unidos. Aí eles ficam falando um Né? monte de. Só fica vomitando, né? Na verdade, a gente que não se Ah, informa. falar nisso, deixa eu dar uma notícia boa pra eles aqui, pros bolsonaristas. Porque tem muito bolsonarista aí que é pobre de direita. Eles não têm um plano de saúde não. Mas os médicos cubanos vão voltar, você viu? Graças a Deus! Graças a Deus! Fala mal de Cuba. Gente, Cuba, a economia de Cuba é menor do que a do estado de Goiás. Menor, a economia de Cuba é menor do que o estado de Goiás. Só que Cuba exporta médico. Me explica isso. O cara tem que ter bosta na cabeça para não entender. No Brasil, você para estudar medicina, ó, Paraguai hoje está fazendo um censo lá. Parece que hoje ou amanhã eles deram um stop no país para fazer um censo. Verdade, Então quantidade de eles brasileiro que criaram foi lá estudar medicina? 20 Pô, mil. meu Deus do céu! Pedro Ano Cabaleiro tem 20 mil brasileiros hoje lá fazendo medicina. 20 mil, Priscila. O É Paraguai, muito. comparado com o estado de Goiás, não é nada, nada, nada. Nós não conseguimos dar formação de medicina para atender o povo brasileiro. É Porque aqui nós verdade. temos um ato médico, né? Os médicos não deixam. Os médicos devem estar pegando bosta com a mão hoje. Quando o Lula falou que os médicos cubanos vão voltar, o mais médico vai voltar. Inclusive para os brasileiros que estão estudando lá, você sabe que eles podem ser contratados aqui, né, pelos mais médicos. Com certeza, com Sabe? O certeza. cara formou em medicina lá, ainda não conseguiu revalidar o diploma deles aqui e vai trabalhar atendendo a população. Qual o problema, gente? Sabe? Eu tenho uma dificuldade grande, porque eu gosto muito de ir nos postos de saúde aqui para verificar como é que está o funcionamento. Eu tenho vídeos meus indo no posto, perguntando se tem remédio, pedindo um copo d'água para ver se eles me dão água, olhando como é que está o banheiro lá e tal. Aí eu gosto muito de fazer isso e tal. Você, para pegar um soro fisiológico numa farmácia da prefeitura aqui, você precisa de uma receita médica. Sabe, o tal do ato médico? É uma coisa assim, um remédio para dor de cabeça, um trem, você tem que passar pela consulta. Você vai lá para pegar um lombrigueiro, fala, preciso de um lombrigueiro, me dá um lombrigueiro aí. Não, você tem que passar pela consulta com o médico primeiro. O tanto que eles são é uma classe que só pensa em ganhar dinheiro, de ganhar dinheiro em cima das pessoas, né?
Amigo, o que que acontece? A medicina é elitista dentro da sala de aula, desde dentro da sala de aula. Não é todo lugar que se Ah, você aprende faz de medicina verdade. agora? Sim, não é todo mundo que vai para a escola de medicina estudar medicina porque está preocupado com o próximo, não. É Muita gente verdade. está ali para poder encher o bolso, para Não, fazer mas porque conta pra papai mim, quer, entendeu? É difícil, é a gente por que que você, difícil. por que que você resolveu fazer medicina? Mas eu não resolvi, não, amigo. Era um sonho que eu tinha desde criança. Quando veio a pandemia, né? E antes da pandemia, o governo Bolsonaro arrasou com a Hum, cultura nesse país. Para eu conseguir qualquer vida digna, com dignidade, eu ia ter que sair do país. Eu sou mãe, eu não tinha perspectiva. E hum, aí veio a pandemia, né? E aí eu falei, vou tentar agora, né? Não morri ainda, vou tentar. E aí eu consegui e comecei a fazer a medicina na pandemia. Então, assim, foi um resgate de um monte de coisa. Então, eu tive que encarar a real. A real é exatamente isso. É a medicina, por completo, né? Ela tem uma estrutura forte de burguês, né? corporativismo. De gente que é elitista, né? Que tá ali, que fala que é medicina por amor, mas não é. Não é. Você vê que não é, que tá ali porque a família é médico, ou porque, enfim. Então, É. e essas pessoas, elas ao invés de aproveitarem por estarem à frente, né, por terem acesso, elas não fazem isso, né? Elas, de fato, assim, eu estou generalizando, mas é claro que toda generalização, ela é burra. É claro que vai ter Uhum. exceções, né? Mas a gente está falando de exceções. Então, a grande maioria ali é, de fato, elitista. Muita gente que está ali fazendo a faculdade não tem realmente dinheiro, né? Muita gente não, poucas, né? Pessoas que estão ali não têm dinheiro. E aí muita gente chora por conta do FIES, que na época do Lula você não pagava o semestre, você pagava depois de formado, obviamente. Por isso que surgiu o FIES. E Uhum. agora no governo Bolsonaro é assim, você para estudar os 6 meses você tem que pagar. Então é uma coisa incongruente, entendeu? Então assim, ele Uhum. elitizou os lugares onde não era para ficar elitizado, né? Aonde a gente começou a ter acesso por conta das políticas públicas do governo do Lula, da Dilma, do PT, né? Da esquerda, eles começaram a tirar, né? Fizeram todo o desmonte, né? Então assim, muita gente não estava mais conseguindo acessar, muita gente trancou, muita gente não conseguiu ir, muita gente não conseguiu acessar e a maioria elitista não se importa muito com isso, né? Inclusive assim, quando você vai fazer medicina, né, e você se depara com esse tanto de gente elitista, você questiona muitas coisas, mas às vezes até alguns professores participam dessa horda elitista. Então, assim, a gente que é da esquerda e que acessa esses lugares, a gente tem que ter muito cuidado, porque o professor geralmente já olha e já fala assim: você então, você gosta de pobre, então vai trabalhar no SUS. Eu já ouvi isso várias vezes, né? Como se fosse uma coisa que descredibilizasse a pessoa. E muito pelo contrário. O SUS é algo fantástico e que a gente Goiânia, precisa dar valor a todo o Goiânia, funcionamento. Goiânia, eu contei para vocês aqui, toda live minha eu falo, Goiânia é uma curva de rio. E eu falo mal de Goiânia porque eu nasci aqui, me criei aqui, eu tenho 30 anos de serviço público aqui, na cidade de Goiânia, né? E nós prendemos uns médicos, aqui é a classe médica, aqui é elitista, Bolsonaro até no rastro. E nós prendemos uns médicos aqui que estavam fazendo cirurgia em olhos, né? Tava fazendo cirurgia na galera aqui. Catarata, Também, mas sem necessidade. que é Arrumava uns absurdo, é para colírios lá, justificar o gasto, né? O desvio, arrumava, vamos dizer. arrumava uns colírios carérrimos para pingar, pingava no olho de quem não precisava e tal. Essa galera foi presa, sabe? Ficou pouco tempo na cadeia, porque você sabe que essa turma de elitismo, de elite e tal, eles têm muita capacidade, muita
eles têm muita facilidade de lidar com outros tipos de classe política e judicial e tal. Eles ficaram na cadeia pouquinho tempo, sabe? Não ficaram muito tempo na cadeia. E aí a gente vê que a impunidade imperou por conta de recursos políticos, né, que eles têm, dinheiro e tal. É uma coisa assim meia dantesca, sabe? A medicina no Brasil, né? Que não precisava, né? Eu Não acho que precisava ser daria para o assim. cara tirar. É aquela ambição, sabe, Priscila? Eu não entendo. Exatamente, Eu não exatamente. entendo a ambição do cara, assim. Não é ambição, porque talvez ambição a gente seja ambicioso, né? De querer as coisas, de conquistar as coisas. Mas é uma ganância, né? Uma ganância. Muito Hoje, forte, muito hoje tem grande, um né? ano que um político famoso aqui de Goiás morreu. Chamava Iris Rezende. Morreu me devendo R$ 1.500. Toda vez que fala nele aqui, eu lembro dele. Só fala, vem, morreu trilionário, me devendo R$ 1.500. Aí, assim, aí o povo falando dele hoje aqui, eu pensando aqui comigo, falei assim, juntou tanto, né? Juntou tanto ouro e tal. Pra quê? Onde que esse Verdade, cara levou isso, sabe? verdade. Assim, o cemitério, na hora eu quero ir lá no cemitério, lá ver a cova dele lá, um cemitério aqui no centro, quase no centro da cidade. Vou lá olhar o túmulo dele lá e falar assim, qual que foi o grande, sabe? Aquela ambição, aquela ganância de juntar. E eu vejo essa turma de médica aí, eu tive uma amiga minha e ela virou dona de um hospital porque o marido dela morreu com 30, era médico, cirurgião. O cara, ela me contando que ela era enfermeira, ele operava de manhã, de tarde, de noite. A cirurgia que ele fazia lá, que ele era cirurgião e tal. E comprou um hospital, cara. Tinha um hospital aqui em Goiânia e tal, né? Acabou deixando esse hospital para ela, para essa amiga minha. E assim, trabalhava de manhã, de tarde, de noite, morreu aos 33 anos de idade, rico. Meu Deus do céu, é bem isso. Eu acho que nada pode mais elucidar da melhor forma essa história, né? A ganância do poder, né? Morreu com 33 anos de idade, rico, dono de hospital, e fazia cirurgia de manhã, de tarde, de noite. E terminava, terminava, elas preparavam já a sala lá para ele já continuar fazendo cirurgia. Ia para o Mato Grosso, não sei o quê, tinha uma história que ia para o Mato Grosso, fazer aquelas filas e chegava lá, metia cirurgia em todo mundo, e no outro dia ele já estava em outra cidade, sabe aquela ganância, aquela coisa de Sim, não levou nada, nem a vida, né, que nada, viveu, porque nada. estava só Essa enterrado turma, ali. essa turma do Bolsonaro, com 500 milhões, 500 bilhões que eles derramaram, né? Esse dinheiro todo não foi para campanha política, o dinheiro se perdeu. 30% Exatamente. Ó, ele comprou o deu onde Centrão. mesmo? Foi, eu vi um documento que muita gente recebeu, tipo assim, ó, 2 milhões, 3 milhões, 1,5 milhão, 2 milhões, sabe? Na Pontualmente emenda, né? pessoas. Você E viu uma aí, cidade lá do Maranhão? Tem uma cidade do Maranhão que está devolvendo, não sei se é R$ 7 milhões. Tipo assim, cidade pequenininha, recebeu lá um meu puto Deus orçamento do lá, céu, tá secreto, vendo? e aí entrou num acordo com o Ministério Público hoje de devolver o dinheiro. Pois é, tudo comprado. O cara comprou apoio, comprou silêncio, comprou tudo. Ah, a gente é corrupto, então vamos cobrar, vamos pagar para a gente ser aqui idôneo. Paga aqui, vamos botar um É. sigilo. Vamos pagar esse pessoal aí para me Comprou dar todo apoio. mundo, Foi né? assim, foi assim. É. Comprou todo mundo, literalmente. E assim, a gente não tem ideia ainda do tamanho do monstro que a gente matou. A gente vai saber a partir de janeiro, quando o Lula tirar o sigilo, né? Com certeza. Aí, E que nós aí, vamos entender o tamanho do monstro. exatamente, exatamente, meu amigo. Vou descer. Uma live linda para você. Você é necessário. Por favor, faça muitas lives, muitos vídeos, porque nesse momento a gente precisa Né? estar junto, falando a verdade, denunciando as coisas e pontuando tudo, porque a gente É. venceu.
a gente venceu, mas a gente tem que vencer a cada dia, porque a gente tem que desfazer essa divisão que esses robôs bolsonaristas e toda essa coisa inescrupulosa fez com o nosso povo brasileiro. Então a gente vai ter que É desfazer aos verdade. poucos. E vai ser Deixa eu através só de te falar vídeo, vai ser através disso os tudo. números da live aqui. Foram 16 mil visualizações, 29 seguidores, porque 20 seguidores. Tá bom, né? Tá excelente, amigo. A gente tem que continuar. Eu vou nessa, É, fica com é. Deus. Um beijo Olha, um grande. abraço. Deus Beijo para abençoe, todo viu? mundo. Um beijo, querido. Fica com Deus. Tchau, tchau. E é bem isso aí, gente. A gente tem trabalhado, a gente tem trabalhado aqui, né? Muito trabalhamos e vamos trabalhar mais. Eu acho que essa dinâmica do governo Lula lá de participação, de montar lá os grupos. Eu já participei, tem um vídeo meu aí que eu conto como é que eu conheci o Lula, como é que eu vi o Lula a primeira vez, fazendo um curso de formação política no Cajamar, lá em São Paulo, uma cidade chamada Cajamar. Tem um vídeo aí meu, deve estar aí tá nessas. E aí, essa dinâmica de trazer as pessoas para participar com a gente, e o que é o governo, né, e tal, isso é importante. E pedir, né? Eu acho que hoje nós precisamos muito de paz. O país está precisando de paz, né? E segurança pública é uma coisa muito importante, que a gente tem que bater muito e pedir muito. No estado de Goiás hoje, a segurança pública aqui é muito boa, né? Quem sabe a experiência que a gente tem aqui enquanto polícia, a gente possa implantar no estado de vocês, aí eu não sei como é que tá, mas eu vi que é muito sofrido, né? Tá muito sofrido. Você tá online aí, Marta? Online, boa noite a todos, boa noite a todas. Então, Fala aqui oi para o escutando pessoal aí, se bastante aí apresenta. vocês, né? Acabei de ver uma notícia aí que, né, na verdade, o parecer da OAB e do TCU é favorável às eleições limpas, né? Estamos só aguardando o Exército aí, né? As Forças Armadas. Vamos ver o que que eles dirão, né? Não, mas o Exército também já entregou o relatório deles. Já entregou, né? Já, não tem Entregou nada agora? não. Pois Hoje, é. já entregou, já. Não Então, colocaram nenhum tipo de. Fica naquela abstração, né? Dizendo que pode ser que haja. Fica, sabe, querendo levantar dúvida de coisa que não existiu, né? Mas é mais apito silencioso para cachorro, né? Essa turma do Bolsonaro ficar fadigando. Mas eu acho que até a turma do Bolsonaro parece que eles já estão meio cansadinhos, porque nem na live aqui eles não estão aparecendo, você percebeu? não estão cansadinhos, Hã? não. Hoje mesmo no rádio eu escutei inclusive Não, uma pior, na live aqui, cadê ex-magistrada, né? eles? Uma Eles estão. ex-magistrada falando coisas do Arco da Velha, defendendo esse pessoal aí, né? Inclusive colocando até questão das instituições e tudo mais, quer dizer, defendendo o outro lado, né, de uma forma totalmente equivocada, usando o rádio para isso. Eles estão inconformados, mas não adianta estar inconformado, né? Vai ter que engolir, como já dizia o Zagallo, né? Vão É. ter que engolir, né? Porque, na verdade, já ocorreu as eleições, tem um vencedor e ponto, né? Mas eles estão chorando e vão continuar chorando, né? Chora na cama porque. Chora na cama porque é lugar quente, né? Sim, A outro falando aqui em picanha. Toda vez que eu vou no supermercado, agora eu trago uma picanha e uma cerveja. E eu nem bebia cerveja, agora eu tô bebendo. Eu não vou beber só de raiva desses bolsominions. E eu tô andando atrás de uma cerveja argentina aqui em Goiânia e não achei ainda. Uma cerveja ótima lá na Argentina que chama aqui Quilmes. não tem pena, a gente tem muitas cervejas boas, mas aqui no Brasil agora tem bastante também, né? É só dar uma É, olhada mas eu aí. quero Argentina. Não quero cerveja brasileira, não. Agora eu fiquei enjoado. Quero cerveja argentina. E a carne também argentina é a melhor, né? Se a gente É puder. excelente, é O excelente. povo Mas o cativo do Brasil é Nordeste vai assim, ganhar picanha é que também. lá eles têm Vai. outra forma, né, de Eu acho que fazerem.
essa questão do Nordeste, eu moro em Goiânia, né? Centro-Oeste. Mas eu acho que o povo do Nordeste tem. Não, tanto que o Lula tem reunião marcada com os governadores do Nordeste agora, né? O primeiro governador que vão sentar com ele são os governadores do Nordeste. Por quê? É isso, nós precisamos disso. Na verdade, até aqui em Garoto, Goiás, né, pelos dados que saíram, né, e lá no Nordeste deve ser diferente, eu não vi, mas com certeza, quem realmente votou no Lula são as mulheres, né, e especialmente vamos dizer, a classe mais vulnerável com relação à baixa instrução, porque estão vendo no governo Lula oportunidades sociais aí para poder realmente se desenvolverem, né? Então não é por acaso que é esse pessoal que votou no Lula. E no Nordeste não vai ser diferente, porque lá também as mulheres estão em grandes dificuldades, as mulheres, as crianças, né? Não é à toa que o Nordeste votou no Lula. É porque, na verdade, o nosso país há uma diferença muito grande de regiões para regiões, né? E nós não temos que nos orgulhar disso. Na verdade, nós temos que desenvolver esse país de uma forma igualitária, né? E não de uma forma tão diferenciada que fica discriminando as regiões, discriminando as pessoas, né? Isso é retrógrado, né? Discriminar as pessoas é totalmente retrógrado. Na verdade, nós temos que fazer uma política de apoio, uma política desenvolvimentista, e de acordo com que todas as regiões possam se desenvolver de uma forma igualitária, de uma forma realmente a trazer trabalho e renda para as pessoas, trazer principalmente educação. Nós estamos vendo aí esses processos aí desses grupos, né? Ontem mesmo, hoje mesmo, eu vi pela manhã, né? Uma senhora de verde e amarelo, né? Ela, na verdade, já estava nesse movimento aí. Ela estava fazendo tipo sei lá, uma reza tuberculose. brava lá para expulsar demônio, né? Pensa bem uma coisa dessa, meu Deus do céu, o povo tá louco, né? Então, na verdade, isso é falta de educação, né? Misturar, olha só, misturar religiosidade com esse movimento político. As pessoas nem sabem por que estão lá. Na verdade, aqui em Goiânia, eu estou vendo, muita gente vendendo camiseta, vendendo uniforme aí da Copa, né? Então, na verdade, tem fábricas aí envolvidas nisso aí para vender, né? É aquele tanto de barraca lá cheio de água, né? Água mineral, mas pouca gente, né? Na verdade, quer dizer, as pessoas estão ali para quê, né? Para quê e por quê? As pessoas nem sabem por que estão ali, né? Eu acho E que na essa questão tem alguém falando aqui negócio de igualdade, não sei o que tal, não. Eu acho que o Lula não tem que ter igualdade entre os estados, não. Eu acho que o Lula tem que ter equidade. É diferente de igualdade. Eu acho que se o Nordeste tem um problema econômico para ser resolvido, eu acho que primeiro resolver a questão econômica do mais pobre para o mais rico. Eu acho que é isso. Esse Então nós vamos conceito de resolver o problema do igualdade, Nordeste. Eu estou aqui em igualdade, Goiás, eu não faço questão nenhuma. Eu acho que o governo do estado de Goiás hoje está criando um banco social. Tem um projeto aqui, o governador que é do União Brasil está criando um projeto social e tal, 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 tal. Mas eu acho que o governo do estado de Goiás ele vai caminhar com as próprias pernas. E o governo federal vai dar um apoio maior para o Nordeste. Eu acho que é isso. É o que nós queremos. Nosso desejo é que o Nordeste salvou o Brasil, gente. A verdade é essa. O Nordeste salvou o Ô, Brasil. Marcos, eu Votação. li aí, mas o Marcos está perguntando aí quem governa o Nordeste há anos, né? Na verdade, pensa bem, né? Cada estado ali tem um governante ali, né, pessoal? Fala sério, né? Na verdade, se não foi bem governado, sabe-se lá por quê, né? Há toda uma questão orçamentária aí, que o orçamento vai para a União é que distribui esse orçamento para os estados, né? E os governadores é que distribuem para os municípios, né? Dizer que é PT, não é PT, Marcos. É lá no Ceará, quem era lá? Quem é lá no Ceará, PDT. ô Marcos? PDT. PT. Então, na verdade, não, o Nordeste todo não é PT, não, né? Então, e outra, a questão orçamentária é que é o foco, né? Esse orçamento secreto aí é uma vergonha.
um orçamento que não tem transparência na sua divisão, na sua distribuição, para onde foi, quem recebeu, o que fez, né? Tem parte aí desse orçamento secreto aí que foi para a construção de prédios de escola que nem existe no papel, né? Então foi para onde o dinheiro? O gato comeu, né? Então não é por aí não. Eu acho que na verdade, se a legislação orçamentária, né, ela está furada, tem que na verdade estabelecer aí uma legislação realmente que cumpra a transparência dos recursos públicos. Recursos públicos que todos nós pagamos impostos. Nós pagamos altos impostos nesse país, nós que somos trabalhadores, a classe trabalhadora, né? A classe trabalhadora é descontado no seu contra-cheque, no seu comprovante de renda, é descontado ali. Tudo que nós compramos, pensa, nós pagamos impostos, altos impostos. Muitas mercadorias aí, serviços, se tivesse um imposto mais flexível, um imposto mais justo, não seria tão caro para nós adquirirmos. E não houve uma reforma tributária até hoje. Na última eleição, a penúltima, né? Foi tanta gente, tanto candidato falando em reforma tributária, 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 e daí esse desgovernante aí ganhou, muitos ganharam a eleição, né? Cadê a reforma tributária? Não passaram reforma tributária, não. E, na verdade, são os trabalhadores os que mais pagam impostos nesse país. E pensa bem, o trabalhador pagar o mesmo percentual de imposto de uma pessoa que, vamos dizer assim, ou uma empresa, né, que detém um poder econômico maior, isso não é justo, não é justo. Isso aí tem que mudar nesse país, né? Não dá para a gente ficar É, pagando tanto imposto assim. Nos Estados Unidos, você vai lá, em qualquer lugar, tem lá qual é o valor do produto e qual é o valor do imposto. Isso deveria ter aqui no Brasil, para a gente perceber quanto que a gente paga de imposto. Tinha até um impostômetro aqui no Brasil, lembra? Estava contando lá ainda quanto que a gente tem, né? pagava de imposto. Ah, acho que até já sumiu, ninguém mais fala disso, aí, né? E, na verdade, ó, É, nós elegemos, reelegemos, tem gente aí, né, de todos os partidos. Elegemos, reelegemos, elege pessoa nova lá, e, na verdade, não houve reforma tributária nesse país. Ah, vamos taxar as grandes fortunas. Puxa vida, você tem que taxar, na verdade, é quem ganha muito, né? Pensa bem, quem recebe dividendos aí não paga imposto nenhum, porque colocaram lá isenção de imposto para quem recebe dividendos. Isso é justo? Agora, o trabalhador ali, que está no dia a dia ali, pensa descontado no seu comprovante de rendimento. E outra coisa também, aposentado, né? Aposentado, pensa bem nesse país, continuar pagando previdência depois que aposenta. Misericórdia, já não tem dinheiro para comprar um remédio, já não tem dinheiro para moradia, que muitas vezes tem aposentado aí que não conseguiu comprar uma moradia, vive de aluguel, vive de favor. Pensa pagar previdência social depois que aposenta. Onde já se viu isso? Então, tem muitas coisas aí erradas. Na verdade, fica se discutindo aí, sabe-se lá o quê, menos o necessário para a população de uma forma geral, né? Na verdade, muitas reformas, aí, reforma eleitoral deveria ter ocorrido, não ocorreu, reforma política deveria ter ocorrido, não ocorreu. Agora, pensa bem com esse povo lá, como é que vai fazer também reformas desse naipe, né? Não tem como fazer. Como é que vão fazer reforma desse jeito? Não tem jeito. Por quê? Porque as pessoas não são confiáveis. As pessoas não estão verdadeiramente representando a população, porque se estivesse verdadeiramente representando a população, quando já eleitas lá, realmente trabalhar para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento da nação, para o desenvolvimento das pessoas, para o desenvolvimento social, o desenvolvimento da educação e etc. e tal, e todas as formas de desenvolvimento que a gente sabe que existe, todo mundo sabe o beabá aí, não é? Mas entram lá, continuam fazendo a mesmice. Ali, na verdade, acaba sendo um cabide de emprego com um monte de gente ali. Mas, na verdade, vem cá, se você é contratado para fazer qualquer trabalho, se você não tem uma produtividade, você é mandado embora. Simples assim, você é mandado embora. Você passa por uma avaliação ali, não é? Mas você não é competente para tal coisa, você é mandado embora, pelo amor de Deus. Agora fica aquele tanto de incompetentes ali, olha, passa eleição, entre eleição, passa eleição, entre eleição, continua a mesmice. Tem reformas importantes aí que deveriam ter ocorrido, não ocorreram, a população sofre com isso, né? E, na verdade, você administrar um país para banqueiros, principalmente para banqueiros, né? Porque na verdade, fala sério, quem mais ganhou dinheiro nesse país foram os banqueiros, né? Foram os acionistas, né? Na verdade, não foi o setor investimento financeiro. do país.
não realizaram investimento no nosso país. Infelizmente, estão ganhando dinheiro pelo dinheiro, mas na verdade não há investimento no nosso país, não há investimento de fato e de direito no nosso país. O país está acabado, na verdade. Vamos falar a verdade. Está acabado. Então, quando se deixa um rombo lá de 400 bi, sei lá quanto que foi a cifra lá, né? Sabe-se lá quanto que foi esse rombo, né? Porque, na verdade, não tem a cifra exata. Pensa, se deixou um rombo lá, por que que deixou? Porque não estão administrando o nosso país, não estão tendo uma gestão administrativa, econômica, social, educacional e por aí vai, né? Vamos dizer, todas as áreas, né? Não está tendo responsabilidade, porque se tivesse uma responsabilidade, acima de tudo fiscal, com esse país, não estaria desse jeito, né? Porque você perceber, né, que determinados grupos estão se beneficiando, determinados grupos se beneficiam, por exemplo, né, com financiamentos com taxas baixíssimas, enquanto que o cidadão, né, se ele for fazer qualquer empréstimo, financiamento, etc e tal, ele paga altas taxas de juros. Qualquer atraso que você tenha, de qualquer parcela que você vá pagar, o cidadão comum, trabalhador, paga altas taxas de juros. Mas aqueles outros lá têm uma classe aí, ó, que ela é beneficiada, né? A benesse, né? Desse país, que na verdade está endividada, por isso mesmo está contra o governo Lula, com certeza, né? Porque tem uma classe aí altamente endividada, seja de empresários, seja de agronegócio, seja os campos que forem aí, né? Por conta de quê? De financiamentos que foram fazendo, foram reformulando e tudo mais, e não dão conta de pagar, não dão conta de pagar. Sabe por quê? Porque esse país não é levado a sério. Não é levado a sério. As instituições financeiras não levam esse país a sério. Se levassem esse país a sério, esse país estava num outro patamar desenvolvimentista, né? Na verdade, pensa bem, 5 bancos administrando o dinheiro praticamente desse país. É um país sério esse país? Não é sério, é a questão econômica desse país, a questão bancária desse país. Quer dizer, tem que se efetivar uma gestão realmente econômica, seja de recursos materiais, recursos humanos, recursos financeiros, todos esses recursos aí que todo administrador, quando faz uma faculdade, eu não fiz faculdade de administração, mas eu já li bastante sobre isso, na verdade você tem que saber o beabá para administrar esse país. Agora você ficar com QI de quem indica para tal cargo, quem indica para outro e tal, mas vem cá, qual a sua capacidade para administrar? Tá? Qual a sua formação para administrar? Né? Porque não dá para ficar colocando politiqueiro para administrar o país, né? Da mesma forma, esse outro governo aí colocou um tanto de gente lá que era do Exército, Marinha, Aeronáutica. Puxa vida, esse pessoal teve uma formação para aquilo lá. Anos a fio naquelas áreas lá, excelentes naquelas áreas lá, né? Muitos, né? Alguns, né? Outros nem tanto, né? Porque, na verdade, durante a pandemia não conseguiram nem fechar nem aeroportos, nem fronteiras. De verdade, né? Fala sério, a gente até dá para questionar, né? Qual a formação que tiveram, né? Porque o básico não conseguiram, né? Então, a gente nem vai voltar a esse passado que já passou, né? Agora nós estamos numa fase aí que, na verdade, nós estamos esperando, aguardando, né? Na verdade, é a entrada do Lula, né? Que a gente pensa que pode reiniciar aí um processo democrático. A gente espera que reinicie um processo democrático, de fato e de direito, para reiniciar uma reconstrução desse país, não é? Porque quando a gente vê esse povo na rua, misericórdia, esse povo sem educação, na verdade é uma falta de educação tremenda, né? O pessoal mistura alhos com bugalhos, religiosidade com fanatismo, e o fanatismo é exacerbado em tudo, né? Que as pessoas não conseguem ver uma trava no seu olho, né? Imagina, não consegue perceber a realidade que estão vivenciando, né? Hoje eu escutei uma magistrada, que ela é aposentada, ela simplesmente, na Jovem Pan, quem escutou Jovem Pan hoje deve ter escutado isso, ela defendendo rigorosamente, né, contra as eleições, pelo amor de Deus. Oh, por isso que eu acho que, na verdade, esse pessoal que passa na magistratura, que é juiz, desembargador, todos esses cargos, né? Ministério Público, né? Polícia, seja altos cargos da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e dos ministérios. Na verdade, as pessoas têm que ter uma quarentena, fala sério. Porque é o seguinte, a pessoa aposenta, mas ela não teve nem a quarentena, e ela sai dando entrevista aí no rádio aí, entendeu? Fazendo uma politicagem aí
contra as eleições. Teria que, na verdade, caçar até a aposentadoria dessa mulher, pelo amor de Deus. E com certeza Mas ela tem uma com certeza ela tem uma Rádio AB. Pan, Jovem Pan é péssima, né? É só bobagem, né? Exatamente. Eu fiquei estarrecida. Eu falei assim, meu É. Deus, Eu uma não ex. ouviria Jovem Pan. Não, mas é porque a gente tá no carro, liga o rádio, né? A gente ouve essas besteiras aí, né? E eu pensei assim, não, e ela falou cada coisa, sinceramente, questionando inclusive as instituições, questionando o Supremo Tribunal Federal. Pensa, uma magistrada, onde ela estudou, onde ela fez faculdade de Direito, meu Deus. E Aposentada. quais as sentenças que ela deu, né, na vida dela, né? Fala sério, né? Eu fiquei imaginando. Pelo amor de Deus, não dá não. Não dá não. Marta, Fala sério. Com eu todo vou, eu respeito. vou me despedindo da turma aqui. Se você quiser despedir, Sim, sim, sim. já passou das 11. É, já tá tarde, né? Ok, eu quero agradecer a todos aí. Desculpa aí, falei bastante, né? Mas precisava falar, a gente precisa falar, porque a gente escuta muita coisa errada por aí, e na verdade são coisas, são argumentos contrários ao nosso Estado Democrático de Direito, contrários às instituições do nosso país. Nós temos que defender as instituições do nosso país, nós temos que defender, na verdade, o sistema eleitoral do nosso país. Ele está, vamos dizer assim, pode estar com alguns problemas? Pode estar, mas isso aí tem que ser com reformas. Agora, o que está posto aí é que houve eleições limpas, urnas eletrônicas eficientes, o povo brasileiro votou, a maioria já elegeu, ponto final. E nós vamos aí para o abraço da posse, né? E Nós já viva o estamos trabalhando, né? A gente não está tratamento. preocupado com gente queimando pneu. Pô, isso é problema da polícia, né? Gente, ó, Deus abençoe. Um abraço para vocês. Boa noite. Eu estou cansado. Acho que vocês também. Amanhã é dia de trabalhar, né? Deus abençoe vocês. E a gente vai se falando. Se puder seguir, segue. Tem alguns vídeos bacanas aí. Agradeço todo mundo que compartilhou. Tem 18 compartilhamentos, né? Nós tivemos 25 novos seguidores e 20 mil visualizações. Foi bom. Deus abençoe vocês, gente. Muito obrigado, viu? Obrigada, boa noite. Boa noite, Vitor Perdigão. Boa Um noite a abraço. todos e todas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fica com Deus. Até mais. Tchau.